Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos iniciar então o nosso tópico de detalhes da LGPD, onde a gente vai entrar um pouquinho a fundo na sua estrutura e alguns pontos que são importantes da gente alinhar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para começar, vamos falar sobre a estrutura da lei. Vamos dar uma olhadinha aqui então na apresentação. A estrutura da lei, ela está dividida em 10 capítulos, tá? Onde o capítulo 1 ele fala sobre as disposições preliminares, vai falar ali do artigo 1, inclusive, que nós já vimos aqui no treinamento, que diz qual é o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. O capítulo 2 trata sobre o tratamento de dados pessoais, tem algumas seções ali dentro, vai do artigo 7 ao 16, com 4 seções. O capítulo 3 dos direitos do titular, então vai dos artigos 17 ao 22, falam sobre os direitos do titular do dado pessoal. O capítulo 4 vai tratar do tratamento dos dados pessoais pelo poder público, então bem específico, mas claro, você pode trabalhar no órgão público, ou pode vir a trabalhar no órgão público, ou quer saber como que um órgão público precisa tratar os dados pessoais diante da LGPD, existe um capítulo que traz os artigos 23 ao 32, com 2 seções, que trata apenas deste assunto. Temos o capítulo 5, que fala sobre a transferência internacional de dados, que vai do artigo 33 ao 36, porque existe um tratamento especial quando você tem transferência internacional de dados, ou seja, você pega dados pessoais de brasileiros e compartilha, envia, armazena, trata esses dados fora do país. Aí nós temos o capítulo 6, que trata sobre os agentes de tratamento de dados pessoais, traz os artigos 37 ao 45. Então, quais são os agentes? Nós vamos ter, inclusive, um módulo aqui para falar especificamente deste tema, dos agentes de tratamento. Nós temos o capítulo 7, da segurança e das boas práticas, nós também vamos tratar disso do nosso treinamento, fala sobre como garantir a segurança, o que cada um tem que garantir, né? Então ele fala o que, não o como, muitas vezes, né? O como, aí cada empresa ela vai ter uma boa prática que ela pode adotar, né? Um procedimento que ela pode adotar, desde que ele seja eficiente, que ele realmente traga segurança e privacidade para os dados pessoais, está tudo certo, né? Então esse capítulo vai falar sobre isso. O capítulo 8 vai falar sobre a fiscalização, então ela fala sobre as sanções administrativas, que inclusive nós também temos um módulo aqui para falar sobre este tema. O capítulo 9 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Então a ANPD é a nossa autoridade nacional, é o órgão fiscalizador, a gente vai falar dela também no nosso curso. São os artigos 55 ou 58. E, por fim, o capítulo 10, ele traz as disposições finais e transitórias, vai dos artigos 60 a 65 e trata ali de um fechamento sobre a lei e algumas questões que também tinham ficado em aberto ainda. Então a lei ela tem 65 artigos que estão divididos desta forma, tá? Estão divididos aí em 10 capítulos que totalizam 65 artigos, que tem ali as suas seções também. Essa é a estrutura da lei. Não é o nosso foco ficar dissecando aqui a lei, né? Você tem aqui na apresentação, ou de fácil acesso através da internet, uma busca na internet, você tem a URL oficial da LGPD, lá no site da Casa Civil. Então lá você tem o PDF, você tem a versão impressa, você pode fazer o download, você pode consultar online da LGPD, onde todos esses capítulos estão escritos, estão todos lá disponíveis para que você possa ler. Então a gente não vai ficar lendo a lei aqui. O nosso objetivo é exatamente trazer para você uma interpretação, um know-how, um conhecimento adquirido ao longo já de alguns anos falando, tratando e prestando consultoria sobre o tema, ok? Mas é importante saber aqui como é a estrutura da lei. Vamos dar sequência, então. O que está valendo? Né? Aqui tem a fotinha do DeLorean, né? O DeLorean é o carro de Volta para o Futuro. Por que ele está aqui? Porque está valendo tudo. Então, para
algo que vai valer só no futuro, só se a gente voltar no tempo, né? Então, tudo está valendo. As regras entraram em vigor dia 18/9/2020 e, como eu mencionei, as sanções entraram em vigor num período diferente. Elas entraram em vigor no dia 1º de 8/2021. Por conta da pandemia, houve essa postergação. Até tentaram postergar novamente. A ideia é que ela entrasse em vigor, as sanções, a partir de janeiro de 2022, mas não foi autorizado, não andou e etc. Tá? Mas essas foram as datas. Aqui é basicamente a nível de curiosidade, porque para o momento não importa, tá tudo valendo, não importa quando entrou em vigor, tá tudo valendo, ok? Legal, então vamos falar agora sobre o alcance da LGPD. Bem, vou para o cantinho de cá. O alcance da LGPD. Qualquer operação de tratamento de dados, nós já sabemos o que é tratamento de dados, você já viu no módulo anterior. Então, qualquer operação de tratamento de dados pessoais em território nacional. Pessoa física de direito público ou privado. Então, esse é o alcance dela. Então, a pessoa ela pode ser uma pessoa pública, ela pode ser um artista, um político, etc. Pode ser uma pessoa que não tenha nenhum cargo público, que não tenha exposição. E em caso de transnacionalidade, ou seja, o dado ser enviado para outro país, adequações adicionais podem ser necessárias, como exemplo a própria GDPR. Então, se eu tenho uma empresa que eu envio dados para Portugal, eu envio dados para Espanha, então eu preciso me adequar não só à LGPD, porque eu estou coletando dados de pessoas naturais brasileiras, de cidadão brasileiro, como eu também preciso me adequar a GDPR, porque eu estou operando dados pessoais em território português, por exemplo, ou em território europeu. Tá? Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para uma série de países que têm legislações próprias sobre privacidade de dados. Então, o alcance é esse. Existem algumas exceções que são importantes da gente deixar claro. Talvez até o momento, caso você não tenha contato ainda com a LGPD, pode ter assustado pensando em algumas situações, como, por exemplo, um acidente de trânsito. Teve um acidente, então eu não posso pegar a carteira do acidentado para dar entrada no hospital, para entregar para o SAMU, para o bombeiro? Calma, pode, e o profissional também. Então, para fins particulares, quando não é para fim econômico, eu posso ter dado pessoal dos meus amigos armazenados no meu celular? Posso. Posso ter o endereço de uma pessoa no meu celular? Posso. Claro que eu posso. Porque eu não estou ganhando dinheiro com aquele dado. Este é o ponto. O gatilho eu não estou fazendo negócios usando aquele dado. Eu não estou ganhando dinheiro utilizando aquele dado. Então, tenho o armazenamento, eu trato o dado pessoal, mas é para fim não econômico. Ok? Para proteção à vida, dei o exemplo, né? Com certeza o atendente do SAMU não vai ficar esperando a pessoa acordar, se ela acordar, para perguntar para ela se ele pode pegar o CPF para dar entrada no hospital. É óbvio que ele não vai em nenhum momento aguardar isso. Assim como vacinação, né? Ninguém vai ficar pedindo consentimento para vacinar contra a Covid, tem que vacinar, e foi assim que foi feito. Para fins jornalísticos ou artísticos, então, você não vai ver nenhum grande jornal não publicar uma matéria ou não falar sobre um caso de exposição pública, de exposição nacional, porque não houve o consentimento do político, porque não houve o consentimento. Não. Se foi para fins jornalísticos, eu posso falar o nome da pessoa, eu posso falar o que ele fazia, porque apesar dele ganhar dinheiro, né, porque o negócio dele é jornal, o negócio dele é notícia, mas como o governo entende que esse fim, ele é um fim que o dado pessoal ele é essencial, né? E obviamente que se os jornais, a mídia fosse pedir consentimento, quase ninguém iria dar, né? Um escândalo de corrupção. Que político ia dar consentimento para falar o nome dele, para dizer que ele roubou da merenda da escola dinheiro?
nenhum deles ia autorizar. Então, para fins jornalísticos ou artísticos, isso não é necessário. Para fins acadêmicos, monografias, teses e etc. Para defesas e investigações, né? Então, inclusive órgãos públicos que fazem isso, não é necessário. Advogados que vão defender alguma causa e precisam de informações, de dados pessoais para poder montar a defesa, enfim. Então, é permitido. E para a segurança pública, né? Óbvio, né? A cidade não vai, por exemplo, pedir autorização para todos os moradores para ter uma câmera na praça, para ter uma câmera vigiando ali a rua principal, a avenida da cidade, para ver assalto, trânsito, etc. Eu estou filmando, esse é um dado biométrico, isso é um dado pessoal, mas como ele está ligado à segurança pública, então não há necessidade de ter consentimento do titular, então é pré-autorizado. Tá? Então se você ficou assustado até o momento por conta do que a gente vem falando sobre a LGPD, talvez agora te deu uma clareada que alguns itens, que são itens até de certa forma óbvios de não fazer parte, eles oficialmente não fazem parte mesmo, tá? Isso está dentro da lei, está previsto na lei, e os dados pessoais podem ser tratados sem que haja o consentimento do titular, se for para um desses fins que estão elencados aí. Ok, então dando continuidade. A quem se aplica? Bem, a LGPD se aplica a qualquer operação, né, de pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, já vimos isso lá do artigo 1º, independentemente do meio, do país da sede da empresa ou do país onde estejam localizados os dados. Isso é bem legal. O que isso significa? Isso significa que não importa aonde a minha empresa está, não me importa a sede da minha empresa, não importa aonde está o data center, aonde está o armazenamento dos dados. Se eu trato dados pessoais de brasileiros, independente se eu sou uma empresa que estou no Brasil, independentemente se eu sou uma empresa onde os dados estão armazenados no Brasil ou fora, a LGPD se aplica. Na prática, tem uma empresa na China que vende e-commerce, vende um monte de coisa online. A empresa tem sede na China, o dado fica armazenado na China. A LGPD se aplica? Sim, a LGPD se aplica. Então não importa onde está o dado, não importa onde está a sede da empresa. Ou seja, não tem escapatória, em resumo é isso. Tá? Então eu não quero me adequar à LGPD, eu vou sugerir a minha empresa para pegar os dados e colocar num data center lá nos Estados Unidos. A LGPD se aplica? Você trata dados de brasileiros? Trato, então se aplica. Mas o dado está armazenado nos Estados Unidos. Pouco importa. Podia estar na Antártida. Não importa onde o dado está. Se você trata dados de pessoas naturais brasileiras, a LGPD se aplica. Mesmo que a sede da sua empresa não seja aqui e mesmo que os dados não estejam armazenados aqui. Qualquer combinação. Pode ser os dois, pode ser um ou outro, não importa. Se você faz isso, você precisa se adequar à LGPD. Legal, né? Isso aqui também é um paradigma bem importante de ser quebrado. Aonde que se aplica? Você está falando aí, Fabrício, você já deu alguns exemplos, mas fala um pouquinho mais sobre isso. Legal, vamos falar então. Recrutamento, seleção, relações trabalhistas, né? Então o processo de recrutamento e seleção é um processo que trata muitos dados pessoais, nome, endereço, às vezes os candidatos mandam currículos com dados, com documentos, né? Com dados pessoais que não são necessários muitas vezes naquele momento, porque você vai precisar sim para fazer o contrato de trabalho, né, que é uma relação trabalhista, mas talvez no momento de recrutamento e seleção não seja necessário CPF, RG, etc. Então são dados que você está coletando e talvez você não tenha uma finalidade correta para eles. E você não possa armazená-los, não possa tratá-los. Mas depois que você contratou o candidato, ele passou a ser um colaborador, você tem uma relação trabalhista com ele, né? Você tem um contrato de trabalho com ele. Como que vai ser essa relação? Né? Você tem um contrato, você tem que ter ali CPF, RG, número da carteira de trabalho, PIS, PASEP, enfim, endereço, nome
dos filhos, dados pessoais dos filhos, né, documentos dos filhos e crianças e adolescentes, também tem um capítulo à parte ali na LGPD, tem uma rigidez maior para tratar dados de crianças e adolescentes. Então, quando você tem um contrato, uma relação de trabalho, você tem uma série de dados pessoais. E não estou dizendo, mais uma vez, entenda, não estou dizendo que não pode tratar. Estou dizendo que você tem que tratar apenas o que é necessário, com total transparência, permitindo com que o titular exerça os seus direitos, nós vamos ver isso um pouquinho para frente, com toda a segurança e privacidade em cima desses dados. Então eu não posso simplesmente ter uma ficha com um monte de dado pessoal do meu colaborador e largar essa ficha jogada em qualquer lugar, largar impresso lá na impressora para qualquer um pegar aquela ficha e ter todos os dados ali. Então não basta só eu apenas coletar o que precisa, eu também tenho que cuidar daquilo que eu estou tratando. Isso é uma obrigação de quem trata o dado pessoal, tá? Então é muito importante olhar nesse aspecto. As relações de consumo, né, o famoso B2C, ou seja, Business to Customer, que é a venda direto ao consumidor, inclusive offline. O que isso significa? Vendas que não são feitas por meios digitais. Vendas que são feitas no balcão, que são feitas na loja. Se eu trato dados pessoais, se eu coleto ali o CPF, se eu coleto o endereço para fazer a entrega, se eu coleto os documentos para emitir uma nota fiscal, um cupom, eu estou tratando dados pessoais. E eu preciso cuidar da mesma forma, para tratar apenas o que pode, para armazenar de forma segura e etc. Negócios B2B, ou seja, business to business, que utilizam dados pessoais de parceiros e representantes comerciais. Peraí, Fabrício, você falou que a lei era uma lei de proteção de dados que se aplicava à pessoa natural, à pessoa física. Agora você vem aqui dizer que se aplica a B2B, ou seja, empresa com empresa? Não entendi. O que está errado? Não tem nada errado. Por que se aplica a business to business? Porque quando você olha um contrato de prestação de serviço, em geral você tem dados do sócio da empresa, você tem dados de um representante legal da empresa, você tem o nome dele, o CPF dele, o endereço dele ou deles, né, das pessoas que representam aquela empresa. Então, mesmo numa relação business to business, você tem dado pessoal, muitas vezes, na relação, no contrato, você coloca isso dentro do sistema, isso fica cadastrado dentro do RP, isso fica cadastrado no CRM, isso fica, talvez, em algum campo da nota fiscal. Então tem que ter bastante cuidado. Então não é porque é uma negociação business to business que você não tem mais esse risco. Você tem sim o risco de ter dados pessoais, na maioria das vezes tem dados pessoais sim, e você precisa também cuidar desses dados. Campanhas de envio e propaganda por redes sociais, e-mail marketing, etc. Esse é extremamente crítica a adequação, né? Porque o core do negócio é dado pessoal, né? Enviar propaganda, fazer marketing. Então você usa muito dado pessoal para poder exercer essa prática. Análise de dados pessoais para direcionamento de produtos e serviços, também é um outro risco, quando você analisa comportamento, analisa dados pessoais para direcionar um produto ou um serviço, como por exemplo, estou navegando num site, esse site ele pega a minha localização, ou site ou uma rede social, ele pega a minha localização e pela minha localização ele me indica um restaurante próximo da minha casa numa propaganda. Então ele está usando um dado pessoal meu, que é a minha geolocalização, para me fazer uma propaganda direcionada. Então ele está usando e está tratando um dado pessoal meu. Então eu tenho que autorizar, eu posso exercer meu direito como titular. Então tem uma série de cuidados que antes da LGPD isso estava muito de cada empresa, né? Cada empresa, quem queria pedir autorização pedia, quem achava que era ético solicitar essa autorização, esse consentimento, fazia, quem achava ou não estava nem aí, saía coletando tudo de qualquer jeito. Hoje não. Hoje, além de continuar ser ético, né, porque aqui é uma outra questão, que é uma questão ética, que mesmo que a LGPD não existisse, as empresas deveriam ser éticas nesse ponto, mas nem todas foram. Mas hoje você está cometendo uma ilegalidade se você fizer isso. Porque se é uma lei, quando você não cumpre a lei, você está sendo ilegal. Você está cometendo uma ilegalidade. E
possível de punição, né? Passível de punição. Então, hoje, além de não ser ético você coletar dados sem o consentimento, você também estaria cometendo um ato ilegal. Tá? Então, esse é um ponto bem importante da gente destacar. E pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, que a gente tem um tópico específico no nosso treinamento do Privacy by Design e Privacy by Default, onde a gente vai falar bastante sobre isso, que é você, durante o processo de desenvolvimento de novos produtos e novos serviços, a privacidade ela está no cerne, ela está no coração desse desenvolvimento. Então tem que ter bastante cuidado para que a gente também não utilize dados pessoais para desenvolver novos produtos. Eu quero desenvolver um novo tipo de shampoo. Então eu vou coletar dados pessoais das minhas clientes para saber onde elas moram, se é calor, se é frio, para que elas possam me dizer... Calma, cuidado. Você tem que seguir regras, você tem que estar dentro da lei para coletar esses dados. Eu quero desenvolver um app que vai fazer uma sugestão baseado no local onde a pessoa mora. Cuidado. Você não pode coletar o dado da onde a pessoa está, da geolocalização, sem uma autorização prévia. Então, mesmo que para desenvolver novos produtos e novos serviços, você tem que ter um cuidado hoje, que você não pode tratar, não pode utilizar os dados pessoais sem consentimento, a não ser que esses dados estejam anonimizados. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá? Se o dado estiver anonimizado, fazendo um pequeno spoiler, é quando você não consegue identificar o titular, você não consegue chegar até o titular, por isso até o termo anonimizado, ou seja, ele está anônimo, seria anônimo, eu não consigo nomear quem é o dono daquele dado, não consigo chegar até o dono do dado. Então, se eu não chego até o dono do dado, ok, eu posso usar. Mas do contrário eu não posso, tá? Então a LGPD se aplica nesses cenários também. Então, para efeitos práticos, o âmbito da aplicação da LGPD é extremamente abrangente, contemplando a maior parte dos processos de negócio. Então, quando você olha para dentro da sua empresa, os processos que a sua empresa tem, recrutamento e seleção, compras, vendas, emissão de nota, marketing, divulgação, logística, a gente tem dado pessoal para todo lado. Talvez você não tenha parado para pensar ainda, mas pare e analise. Um caminhão, logística, o caminhão está saindo para fazer uma entrega. Você pega o dado do caminhoneiro, o CPF do caminhoneiro, a placa do caminhão, que às vezes o caminhão não é da empresa, é do próprio caminhoneiro. Aí você tem uma série de dados dele, CNH. Às vezes você coloca esse dado na nota, você envia esse dado para o seu cliente saber quem é o caminhoneiro que vai fazer a entrega. Então você está coletando, tratando, compartilhando, armazenando, divulgando, imprimindo vários dados pessoais. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas olha onde você tem dados pessoais, em muitos lugares. Recrutamento e seleção, já tinha comentado, é muito perigoso, né, porque o recrutamento e seleção ele tem um aspecto onde você não controla parte do processo, que ou é difícil controlar. Eu não vou falar que não controla, porque em alguns casos você pode criar formulários já muito engessadinhos, mas aí você pode inibir candidatos. Então, normalmente, empresas deixam mais aberto para o candidato enviar o currículo, enviar em PDF, em doc, né, em docx, etc. Quando você faz isso, você recebe os dados pessoais que o candidato colocou no currículo dele, que muitas vezes não são necessários para você. E você armazenar aqueles dados, você pode ser questionado numa eventual auditoria. Por que você tem aqui o RG e o CPF num processo de recrutamento? Se essa pessoa não passou, ela não virou colaborador, por que você tem esses dados? Você não deveria ter esses dados. Então você pode ser questionado nesse ponto. E assim em todos os demais. Compras, área comercial, área de marketing, todo mundo troca informações de dados pessoais o tempo todo, o que pode comprometer a empresa. E o pior, pode ter um impacto a nível de privacidade de dados, porque esse dado pode vazar e pode gerar um transtorno para o titular. Agora eu vou passar para você um vídeo, é uma campanha que foi feita, obviamente ela é fictícia, né? É um cenário fictício, mas as pessoas que estão sendo questionadas, elas não sabiam inicialmente de que era uma campanha, e elas foram questionadas a compartilhar diversos dados pessoais num momento
comercial, no momento de transação comercial. E dá uma olhadinha no que aconteceu. Olha só como é assustador você pensar como as pessoas não estão mentalmente preparadas para entender que aquilo ali que está acontecendo é um compartilhamento inadequado, é uma pergunta que não deveria acontecer, é um dado que ela não deveria passar para aquela pessoa, porque não há necessidade daquele dado para o que ela está fazendo, que seria comprar coisas numa farmácia. Dá uma olhadinha. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Ah, é? O que tem que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem um cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Posso? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Olha aqui, por favor. Faz o cadastro, ganha desconto. Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? A gente tem uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Faz todos os dedos. Oi? Oi. Agora dá outra mão também. Agora do polegar. Tá? Pra que é isso? É que nem no banco. Você não coletou lá a impressão digital? Então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também, tem que fazer a impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto? É verdade? O nome do seu melhor amigo. Hã? Melhor amigo. Pro nosso cadastro. Marta? Marca? Tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar animal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não, Não? não. No banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados, E a gente nem questiona. a gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Eu parei pra pensar que você falou só do cachorro. E ela passou, né? Você Tem ou o data você de faz nascimento. sozinha. Eu faço. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Interessante, né? Gostou? Bacana, né? E como que é interessante como a gente ainda está num momento de transformação. E eu acho que esse é um dos grandes desafios da LGPD. É a mudança cultural. E tudo que você viu que faz parte da vida das pessoas, essa mudança cultural no dia a dia nosso como cidadão, é o mesmo impacto dentro de uma empresa. Então, quando você vai falar de um programa de adequação, a gente vai ter um tópico para falar só sobre isso, um dos grandes desafios é a cultura, mais até do que o custo. Às vezes, muito mais até do que o custo, porque dependendo do negócio, o custo ele até é relativamente baixo. Mas quando você fala de mudança cultural, mudar a forma de fazer, a forma de executar, a forma de compartilhar, a forma de interagir de repente com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor, aí a gente tem resistência, muita resistência, né? Mas é algo que a gente precisa, tanto na nossa vida pessoal, como você viu aí no vídeo, como na vida profissional, como dentro das empresas a gente precisa mudar, a gente precisa adequar. Legal. Quem é impactado? Acho que está claro já, né? Todo mundo, né? Marketing, serviço, segurança, aeroporto, saúde, jogos, corretoras, imobiliárias, os bancos, varejo, data centers, empresas de cartões, aplicativos de forma geral, advocacias, hotelaria, enfim, todos os nichos de mercado que tratam dados pessoais. E aí nós estamos falando de todos, né? Porque todo mundo trata.
e empresas de todos os tamanhos, porque, Fabrício, mas a empresa é pequenininha. Tá, mas se você tem um funcionário, você já tem um contrato de trabalho. Se você já tem um contrato de trabalho, você já tem dado pessoal do seu funcionário. Mesmo que você não tenha nem cliente ainda, mas você já tem dado pessoal dos funcionários. Então, não há escapatória. Assim, não existe, existem tamanhos diferentes, existem dimensões diferentes, volumes diferentes, mas não existe uma empresa que não tenha dado pessoal. Né? Ela pode ter um volume muito pequeno, né? Algo muito, muito singelo, e outras gigantescas, né? Empresas que trabalham com varejo, hotelaria, bancos, marketing. Então, o dado pessoal do cliente, ele está no centro do negócio, ele está no meio do produto, ele está no meio do serviço. E outras menos, né? Uma metalúrgica, ela vai ter dados dos colaboradores, ela vai ter dados dos fornecedores, mas ela não lida com o público final, ela não lida com o cliente final. Então, obviamente, ela tem um volume menor de dados a serem trabalhados, serem tratados, do que uma empresa, por exemplo, de varejo. Né? Uma empresa que tenha 150 lojas, uma rede supermercadista, uma rede de farmácias, como nós vimos no vídeo. Tá? Então é isso que vai acabar mudando de um negócio para o outro. Legal, e os dados públicos? Bacana, vamos falar então sobre os dados públicos. Por que eu estou falando de dado público? Os dados que estão nesses carinhas aqui, ó. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e etc. Posso utilizar? Minha empresa usa esses dados para falar com o cliente, para tentar leads qualificados e etc. Bem, no artigo 7º, no parágrafo 4 da LGPD, ela dispensa o consentimento para tratar dados que foram manifestados de forma pública pelo titular. Resguardados, é claro, o direito do titular e tudo que está previsto na lei. Mas o que ela está dizendo é o seguinte: se eu, Fabrício, eu deixei público um dado meu, eu deixei público, outra pessoa pode usar. Então, se eu fui lá no Facebook e coloquei assim, minha casa na rua tal, e alguém usou esse dado, ou seja, usou aquela rua para poder fazer alguma coisa para mim, uma campanha direcionada e etc., eu não poderia achar ruim. Isso não é essa empresa não cometeu uma ilegalidade. Porém, eu, como titular, eu posso ir lá e pedir que ele pare, que ele exclua aquele dado, etc. Que são os direitos que nós vamos ver já já. Nós vamos ver em tópicos a seguir. Mas a empresa pode, porque eu deixei público, eu, titular, deixei aquele dado público. Mas como a gente tem pouca jurisprudência ainda, o que é jurisprudência? A gente tem poucas ações, poucas decisões que foram deferidas pelos juízes sobre este tema, o que a gente sugere sempre é cautela. Eu preciso obrigatoriamente coletar esses dados para fazer negócio? Eu preciso obrigatoriamente usar esse tipo de dado? Não. Então não use. Ou evite. Tá? Então, quando possível, sempre solicite consentimento. Mas eu só queria usar o dado. Ok, mas pede para a pessoa autorizar. Pede o ok dela, pede o consentimento. Se possível, peça, porque isso vai resguardar a empresa diante desse fato. Mas aqui, né, a gente vai ver um pouquinho disso em tópicos posteriores, né? Como eu disse, é uma jornada que a gente está construindo aqui, mas o fato aqui é só para dizer que, como ficam dados públicos? Porque a gente está falando de dados que foram coletados ali verbalmente, me passa o CPF, passa o nome do cachorro, o nome da melhor amiga, né? Que foi ali de uma forma extrema para mostrar como que a gente está vulnerável, mas e quando eu já deixo isso público? Bem, a lei trata isso também, que é esse caso do artigo 7º do parágrafo 4º, mas com essa ressalva. Tome cuidado, porque a gente ainda não tem certeza de como isso vai avançar na cabeça dos juízes. Né? Então vão ter ações e eles vão julgar. Pode ser que aconteça de algum julgar que mesmo tendo este artigo 7º, a empresa não deveria fazê-lo, e isso virá jurisprudência, ou seja, outros juízes também usarem esta causa ou esta decisão para tomar decisões parecidas. Então, neste momento, é cautela para dados públicos.
Muito obrigado por ter acompanhado aqui este módulo. Estamos finalizando e aguardo você no próximo. Até lá!